O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. Com este Salmos 19:10, eu quero saudar a você e dar as boas-vindas a mais uma reunião Casa de Paz. Nesse dia do Senhor, estamos felizes de saber que você está participando deste momento especial conosco, com a nossa congregação, Congregação Batista Missionária, filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Um prazer para nós. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações. Que Deus abençoe você. Nossa pergunta de hoje diz assim: o que a Bíblia significa para você? Pense um pouco. Você tem Bíblia em casa? Independente de religião, isso não depende de religião. O que a Bíblia, este livro, significa para mim, o que significa para você? O que ele representa para nós no dia a dia? Estamos chegando ao final do ano, hoje estamos celebrando o Dia da Bíblia. E inspirados ainda nesta celebração, eu quero deixar essa pergunta para você, e você pode responder aí nos comentários. Então vamos ler a Bíblia no Salmo 19, versos 7 até o verso 10. A palavra de Deus diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, mais doces do que o mel mais puro. Aleluia, amém. Que palavra linda. Deus, abençoe essa palavra em meu coração e através do meu coração, no coração de todos os meus irmãos e minhas irmãs participantes desta reunião. Em nome de Jesus, amém. Amém. O título que escolhemos para esse texto é o valor da Bíblia nas casas de paz. Tem valor. A Bíblia tem valor na casa de um homem de paz, na casa de uma mulher de paz, na casa de um jovem que recebeu, que foi alcançado pela paz do príncipe da paz. O que a Bíblia representava para os servos do passado deve representar para nós hoje. Por isso que nós lemos o texto antigo. Esse texto está no Antigo Testamento. O que aconteceu que foi bom, que aconteceu de forma positiva na vida dos servos do passado, é claro, vai ajudar você, a mim e a você nos nossos dias. E a primeira verdade, a primeira bênção que a Bíblia significava para os servos de Deus do passado, esse servo que escreveu o Salmo 19, ele nos inspira, ele nos ajuda a fazer a lista das representações maravilhosas da Bíblia para a nossa vida, do que significa a Bíblia para nós, do que deve significar a Bíblia para nós em nossos dias. Em primeiro lugar, ele diz que a Bíblia, ela é perfeita e nos dá novas forças. Eu gosto muito dessa verdade, porque não existe nada perfeito nesse mundo. Não existe nenhum livro perfeito. Não existe nenhuma pessoa perfeita nesse mundo, humanamente falando. Mas há um livro perfeito neste mundo. E este livro é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é perfeita e nos dá novas forças. O exemplo que eu tenho nesse momento, que eu lembro, é o exemplo de Moisés. Moisés foi um jovem que estudou na melhor escola do seu tempo. Ele se tornou realmente um doutor, chegou ao pós-doutorado e foi ao último grau dos estudos na época do seu tempo. Mas quando ele se deparou com a palavra de Deus, com a voz de Deus, ele deixou tudo, ele deixou todas as coisas, tudo aquilo que ele tinha estudado, toda a cultura daquele tempo,
e ele percebeu que com Deus e com a palavra de Deus ele teria maior sucesso, melhor sucesso. E Deus o chamou, e ele acreditou na palavra de Deus. E Deus deu a ele instruções, e ele acreditou nessas instruções de Deus. E ele se tornou realmente um ícone no seu tempo. Ele abençoou a geração dele no tempo dele. Ele realmente se transformou numa pessoa cheia de forças, porque ele chegou a enfrentar o próprio imperador, que com raiva dele queria destruí-lo. E a guerra foi uma guerra ideológica, foi uma guerra de sabedorias, uma guerra de saberes. E Moisés, buscando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, seguindo as orientações da palavra de Deus, Moisés foi vencedor naquela batalha, naquele conflito. O exemplo que eu tenho é Moisés. Foram 10 rounds, foram 10 guerras, 10 batalhas, 10 lutas e muito mais, porque após aquela batalha no Império Egípcio, Moisés ainda guiou o povo de Deus até a terra prometida, e tudo firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. Quando Deus dizia, faça isso, Moisés, ele ia e fazia, e realmente havia perfeição naqueles atos realizados por Deus através de Moisés. O segundo valor que o texto diz sobre a Bíblia, ele diz que a Bíblia merece confiança e dá sabedoria. Está aí no verso 7 também. E o exemplo que eu lembro é o exemplo de Salomão, que a Bíblia cita como o homem mais sábio de todos os tempos. Antes de Salomão não houve ninguém mais sábio do que ele. No tempo dele vieram sábios do mundo inteiro fazendo perguntas a Salomão e ele respondia todas as perguntas. Vieram intelectuais do outro lado do mundo porque queriam desafiar a sabedoria de Salomão e eles saíram maravilhados porque realmente ele era muito sábio. E essa sabedoria, ela estava baseada na palavra de Deus. Naquele tempo já tinha a Bíblia, apenas 5 livros, que era a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros deram toda a base para que Salomão tivesse todo o potencial para ser o homem mais sábio da história de todos os tempos. E ele, claro, pediu a Deus exatamente isso, sabedoria. Então a Bíblia, ela merece confiança e dá sabedoria. É perfeita e renova as forças, dá forças. Você quer isso? Então leia a Bíblia, estude, creia, confie, coloque em prática, esforce a cada dia para seguir os ensinamentos. Ela merece confiança, em segundo lugar, e dá sabedoria. Exemplo, Salomão. Em terceiro lugar, a Bíblia só tem ensinamentos certos que alegram o coração. Você quer acertar nos seus pensamentos, nas suas palavras, no seu vocabulário, na sua maneira de falar, na sua maneira de andar, no seu caminhar, no seu agir, quer acertar? Nós erramos muito, não é verdade? Mas nós não gostamos de errar. Ninguém erra porque quer errar. Nós erramos porque nós somos falhos. Mas nós não precisamos nos acomodar, porque nós temos um livro que nos ajuda a acertar. E esse livro é a Bíblia. Ele só tem ensinos certos, não tem ensino errado aqui. E esses ensinos alegram o coração. Ninguém que aprende o ensinamento da Bíblia e segue esse ensinamento fica triste. Eu recebi o ensinamento da Bíblia e estou triste. Não. Mesmo quando ela nos aperta um pouco, mesmo quando ela cobra a nós uma atitude que nós não estamos cumprindo, isto é para trazer alegria para os nossos corações. E o exemplo que eu trago para você é o exemplo de Daniel. Daniel, ele queria acertar, era jovem ainda, ele queria ter um coração alegre, e ele decidiu no coração dele, ele estava num outro país, viajou para um outro país, foi levado por uma circunstância, e lá era uma nova cultura, tudo diferente. Quiseram dominar Daniel, vestir Daniel com toda aquela cultura daquele país, porque ele era um jovem também, muito sábio, muito intelectual, mas ele disse assim: olha, eu dou 10 dias para que eu mostre para vocês a diferença
entre a cultura que eu sigo e a cultura de vocês. E depois de 10 dias vamos para uma prova, vamos para um vestibular, vamos para um teste. E aí vocês vão dizer se a minha cultura, o que eu sigo, os ensinamentos, aquilo que eu procuro pensar, falar, comer, beber, vestir, vai trazer maior alegria ou maior tristeza para mim e para os meus amigos. E aí foi feito o desafio. 10 dias depois se apresentaram. E Daniel e seus amigos se mostraram mais sábios, mais intelectuais, mais inteligentes, mais saudáveis até, em todos os sentidos. Então, a Bíblia é esse livro que traz ensinos corretos, que traz ensinos para o bem e alegria para o coração. Você quer isso para você? Então leia, estude, medite, decore aquilo que você puder decorar, siga os ensinamentos. Em quarto lugar, o texto nos ensina, o texto é um texto já sistematizado, está no verso 8, diz: a Bíblia tem ensinos fáceis de entender e que iluminam os pensamentos. Tem gente que diz que a Bíblia é difícil. Não acredite nisso, não acredite mesmo, porque o próprio texto bíblico diz aí no verso 8, que a palavra de Deus, os ensinos do Senhor, eles são claros. Clareza significa facilidade, são fáceis de entender. Até uma criança pode entender os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E eu provo, eu coloco crianças perto de você para provar para você que realmente os ensinos da palavra de Deus são fáceis de entender. Uma pessoa que não sabe ler, se ela ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, ela vai entender facilmente. Uma pessoa que ela não teve oportunidade de ir à escola, eu conheço pessoas que nunca foram à escola, mas a escola convencional, mas elas seguem a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus e vivem e têm essa clareza da palavra de Deus que muitos PhDs não têm. Então a palavra de Deus, ela tem ensinos fáceis de entender e que iluminam os nossos pensamentos. E o exemplo está no próprio Salmo 119, 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, lâmpada que ilumina os meus passos. Eu estou aqui com a tradução da nova versão, da linguagem de hoje. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a Bíblia, ela tem ensinos fáceis de entender e ilumina os pensamentos. Você quer que seus pensamentos sejam iluminados? Quer ter uma clareza melhor na sua forma de pensar, de agir? Então busque na palavra do Senhor. Em quinto e último lugar, isso não termina, mas a gente tem que terminar aqui a meditação. Os ensinos da Bíblia valem mais do que o ouro refinado e são mais doces do que o mel. É o verso de número 10. Como eu gosto dessa palavra, porque quem não gosta de ouro? Claro, quem pode ter aí um cordão de ouro, uma aliança de ouro, as irmãs, um brinco de ouro, é lindo, né, o ouro. E a doçura do mel. Quem tem mel em casa? Quem gosta de vez em quando, o tempo todo em casa, dá aquele gostinho do mel na língua. Que beleza, que maravilha. Então a palavra de Deus é isso. Os ensinos da Bíblia valem mais do que o ouro refinado. Não é o ouro lá no cascalho, não. O ouro refinado, está aí no verso 10. E são mais doces do que o mel. E o exemplo que eu trago para você é o exemplo de Timóteo. Em 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo, que estava ali elogiando Timóteo, disciplinando, ensinando, doutrinando Timóteo. Paulo já era idoso, Timóteo era um jovem, e Timóteo queria essa vida correta, queria esse ouro refinado na palavra, buscava isso. Por isso Paulo traz para ele, diz assim: desde a tua infância
sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia! Como eu gosto do exemplo de Timóteo, porque ele foi ensinado, ensinaram a ele a palavra de Deus. Quando ele aprendeu a falar, já começou a aprender as primeiras letras da Bíblia Sagrada, pela avó e pela mãe. Você conhece a história, pode ver lá em 2 Timóteo capítulo 3, a história de Timóteo. Aliás, tem 2 livros na Bíblia com o nome dele, a primeira carta e a segunda carta a Timóteo, escritas pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo traz exatamente esse destaque, que Timóteo, desde a infância, ele aprendeu as letras sagradas. Então, gente, esse livro tem letras santas, tem letras sagradas. Não desperdice essas letras. Abra a Bíblia. Às vezes ela fica fechada lá na prateleira a semana toda, não é verdade? E as pessoas dizem: não tenho tempo, eu não gosto de ler. Mas crie gosto para ler a palavra de Deus. Isso é uma questão de aguçar o gosto. É verdade. Eu quero encerrar contando a história de um homem muito rico. E no dia do aniversário dele, ele queria dar um presente para os seus colaboradores. Ele já estava muito rico e sabia que tinha bons colaboradores, funcionários que o ajudaram na conquista daquela riqueza. E ele então convocou todos os funcionários para os presentear, os chefes, né, de setores. E ele colocou sobre a mesa uma Bíblia parecida com essa, e pequenos montes, pequenos molhos de notas, de dinheiro. Ele queria presentear os funcionários. Então a Bíblia de um lado, e na mesa ele foi distribuindo pequenos montes de dinheiro. E ele foi perguntando a cada funcionário: o que você prefere? Esta Bíblia ou este dinheiro? O que você prefere? O primeiro disse assim: eu gostaria de receber a Bíblia, mas como eu não sei ler, o dinheiro vai ser mais útil. E aí, pegou o bolinho de dinheiro, feliz da vida, colocou no bolso. O segundo chegou e disse: chefe, patrão, a minha mulher está adoentada e por essa razão eu preciso do dinheiro. Em outra circunstância, talvez eu escolheria a Bíblia, mas como a minha mulher está doente, eu prefiro o dinheiro. Pegou o dinheiro e bolso. O terceiro disse assim: patrão, eu sei ler, porém eu não gosto de ler, eu não tenho costume de ler, nunca li nenhuma revista, a Bíblia não vai ser útil para mim, prefiro o dinheiro. E assim todos foram escolhendo o dinheiro, né? E aí o último foi era um garoto. Ele era office boy para aquela realidade, era um garoto de recados, e o patrão foi logo dizendo para ele: bom, certamente você é jovem, vai querer o dinheiro, né? Também, todos escolheram o dinheiro, você também vai querer o dinheiro para se divertir, ou para fazer compras, comprar um sapato novo, uma roupa nova, não é, meu jovem? O jovem parou um pouco, fez silêncio e disse assim: minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é melhor do que o ouro. Eu quero a Bíblia. Todos ficaram impressionados, todos ficaram impactados com a escolha daquele jovem. Ao receber a Bíblia, o rapaz abriu, e quando abriu a Bíblia, encontrou um envelope.
Dentro do envelope tinha um cheque com uma alta soma, um alto valor. E aquele rapaz ficou ali surpreso com o valor daquele cheque, perdeu até o fôlego, e aí os outros viram que era um cheque, todos queriam ver a quantidade, mas ficaram com vergonha. A lei do Senhor é perfeita. Aquele patrão quis dar esse ensinamento, porque a palavra de Deus ela tem mais valor do que o dinheiro, do que uma boa quantidade de dinheiro, uma boa quantidade, mas ela vale mais. Ele colocou aquele cheque com um valor muito mais alto do que ele havia dado para todos os outros, para que eles nunca esquecessem que a Bíblia tem mais valor. É claro que tem mais valor do que a quantidade, do que o valor daquele cheque. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você tenha aprendido com essa reflexão rápida sobre o valor da Bíblia, nesse dia, que é o dia da Bíblia. Nós vamos orar neste momento. Eu convido você para que oremos juntos, dizendo assim: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus, eu quero aprender e quero colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo sobre o valor, o significado da Bíblia Sagrada em minha vida e em minha casa. Peço essa bênção hoje, no nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por participar de mais essa reunião. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe o link, clique no sininho para que você receba o link de primeira mão. Aí nem precisa mandar o link para você. Um abraço para você, mas não saia daí que ainda tem uma bênção para você. Uma bênção do Senhor. Está em 2 Pedro 3,18. Abra o seu coração, abra a sua alma e receba a bênção. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Todos digam amém e que Deus nos abençoe. Amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. E que a nossa próxima reunião será depois de amanhã, a nossa live com a missionária, a pastora Eneida. Deus abençoe. Tchau.